todos e bem-vindos a mais um episódio do canal do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração, licenciada no estado da Flórida, mas como vocês sabem, a lei imigratória é lei federal, então nós atuamos em todos os Estados Unidos. E hoje eu acho que talvez eu consiga chegar até o final do processo agora da imigração do visto EB3. E antes da gente continuar, se esse é o seu primeiro episódio aqui com a gente, se inscreva no nosso canal, cheque os episódios anteriores para que você possa saber das oportunidades que são oferecidas com o visto EB3, que é um visto de emprego oferecido por empregadores nos Estados Unidos, tá? Então, se você ainda não sabe, se você está procurando, se você tem dúvidas ou se você nunca escutou sobre o EB3, volte 2 vídeos atrás, assista e não perca essa oportunidade. Hoje nós estamos falando sobre a segunda parte do EB3, que é a parte que se relaciona com a imigração, né? Os nossos 2 primeiros vídeos a gente conversou sobre a primeira etapa, que é com o Departamento de Trabalho, todo o processo que tem que ser feito. Lembrando que você precisa estar, se você está nos Estados Unidos, você precisa estar legal. Falamos sobre a necessidade de um empregador, não é um visto que você pode aplicar para você mesmo. Conversamos sobre a análise do seu perfil como empregador, conversamos sobre o potencial funcionário e também conversamos sobre os passos necessários para ter uma aprovação do PERM, que é o certificado de trabalho necessário para que o empregador dê início ao EB3, né, o processo real de EB3 com a imigração. Então, todos esses passos são extremamente importantes. Então, mais uma vez, se você ainda não sabe, ou se com certeza esse início desse vídeo ficou um pouco confuso, volte atrás para você poder saber e entender exatamente o que a gente está falando. Então, hoje estamos falando sobre, ok, doutora, o PERM foi aprovado, já estou esperando faz um século, mas finalmente chegamos no final. Eu estou pronto para a próxima etapa, o que vamos fazer? Então, nesse momento que o PERM é aprovado, aí que nós começamos a parte com a imigração, que quando você está fazendo aqui dentro dos Estados Unidos, você está lidando com o USCIS, que a gente tinha conversado sobre a diferença dos departamentos de imigração debaixo, né, do Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos. Então, hoje nós vamos falar quando você está dentro dos Estados Unidos e está fazendo o processo de EB3. Lembrando que, uma vez que você passou por todo o processo de PERM, você precisa ainda assim manter o seu status legais aqui dentro do país, tá? Uma das coisas mais importantes quando a gente entra nesse processo com a imigração é checar o boletim, né, de vistos, que se chama Visa Bulletin. Tá, doutora, mas o que isso tem a ver com o meu processo? Bom, todo ano a imigração libera um número limitado para cada categoria de visto. Então, às vezes, você pode até iniciar a aplicação do empregador, mas talvez, dependendo desse boletim, você não vá poder fazer o seu ajuste de status ainda. Então, antes de mais nada, é necessário a gente checar esse boletim para ver se lá está indicando que para a categoria de EB3, eles estão atualizados, que estão current, que significa que sim, se você for aplicar hoje, você já pode aplicar também com a sua aplicação para a sua residência permanente aqui nos Estados Unidos. Então, isso é um ponto importante, porque, afinal de contas, isso que nós estamos realmente esperando é aquele momento desejado de você ter a sua residência e poder trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Quando iniciamos esse processo, você tem 2 escolhas. O empregador tem 2 escolhas. Ou você faz a petição, tá? E você espera o tempo normal, dependendo do tempo de processamento do caso, quando você faz a aplicação. Ou você tem a opção de fazer a aplicação para o Premium Processing. O que é o Premium Processing? O Premium Processing é praticamente uma taxa a mais que você paga para a imigração para poder acelerar certos tipos de casos, tá? Não são todos os casos que você pode acelerar, não são todos os casos que você pode usar o Premium Processing. Por exemplo,
um fato que às vezes as pessoas não consideram. Quando você está fazendo o processo do EB3 já com a imigração, você pode sim pagar pelo Premium Processing para ter a resposta do I-140, mas ele não é aplicado na parte do Green Card. Então, nós já vimos casos, nós temos casos, que a pessoa se sentiu melhor para fazer o Premium Processing no início do processo e a resposta veio, eu acho que para esse caso específico, se eu não me engano, em 2 semanas, tá? Em 2 semanas aquela pessoa já sabia que a base, né, a petição que dava para ela, a base para fazer o pedido do Green Card já tinha sido aprovada. Mas ela também sabia que agora ela teria que esperar até o momento da talvez possível entrevista para o Green Card. Então, isso é uma informação importante, porque a única pessoa que pode decidir se é uma coisa importante ou não pagar pelo Premium Processing é o empregador e o empregado. Por quê? Tem certas pessoas que preferem fazer o pedido, preferem fazer o pagamento dessa taxa, porque eles não vão ficar ansiosos por 7, 8 meses esperando saber se aquele Green Card vai sair ou não em prol da aplicação base de trabalho. Então, para certas pessoas, vale totalmente a pena retirar aquele peso para que elas possam passar o processo de espera em mais paz de consciência, né? Então, para certas pessoas vale a pena. Outras pessoas, elas não se importam em esperar até o final do processo, até mesmo porque uma vez que, se o boletim do visto estiver atualizado e a gente possa fazer a entrada do seu documento para fazer o ajuste de status imediatamente, você vai ter a resposta ao mesmo tempo que você tem a resposta do seu Green Card. Doutora, mas esse tipo de visto tem entrevista? Às vezes sim, às vezes não. Antigamente não tinha, porque era baseado em emprego, então não é tão rigoroso como casos de casamento, ou até mesmo casos de asilo, mas acho que mais ou menos 5 ou 7 anos atrás isso mudou um pouco, e eles estavam chamando pessoas que tinham como base o EB3 ou o EB2 para entrevistas. E recentemente, por conta do Covid e até mesmo por conta do peso de trabalho que a imigração estava tendo, eles estavam voltando mais para esse processo de não precisar de entrevista, tá? Porque, mais uma vez que o I-140 é aprovado, ele é a base do relacionamento entre o empregador e o funcionário, geralmente o I-485 é aprovado, a não ser que você tenha feito alguma coisa muito louca entre a sua aplicação e o seu Green Card, que talvez traga alguma questão sobre ou documentos falsos, ou então até mesmo se você foi parado na rua e você foi preso. Essas coisas sim tem mais a probabilidade de afetar o seu caso de Green Card numa situação de base de trabalho. Aí as pessoas me perguntam, tá, doutora, mas por que essa aplicação pelo meu empregador é importante? A gente tem que se lembrar que muitas vezes, quando a gente fala sobre imigração, você tem que ter uma base para a sua aplicação para a residência. Quando a gente tem casamentos, a gente tem como base o relacionamento entre marido e mulher. Então, você tem um cidadão americano e você tem um beneficiário. O I-130, que é a aplicação geralmente do cidadão americano, prova aquele relacionamento, que é a base que o beneficiário precisa para fazer a aplicação para o Green Card. O mesmo se aplica numa situação de trabalho. O EB3, o I-140, que é o equivalente da prova de relacionamento entre marido e mulher, é a mesma coisa para o empregador e o futuro funcionário. Você está provando para a imigração que você passou por todos os passos com o departamento de trabalho e que hoje, sim, com tudo isso comprovado, você tem essa necessidade e você tem um contrato e você tem, sim, em mente essa posição para essa pessoa, formando a base que você precisa para fazer a aplicação da sua residência aqui nos Estados Unidos. Tá, doutora, mas e se eu estiver fora do país, eu ainda assim posso fazer um processo de EB3? Sim, você pode fazer o processo de EB3. A diferença é que, se você está fora dos Estados Unidos, você somente pode fazer aqui dentro até a parte do princípio da imigração, que é a aplicação do empregador confirmando o relacionamento de empregador e funcionário.
porque após isso, uma vez que essa aplicação é aprovada, aí sim vamos ter o processo consular. Então, isso tudo geralmente vai para o NVC, que é o órgão, a agência que lida com o processamento de informações quando a pessoa que tem o green card está vindo do exterior. E o processo todo para as pessoas que estão no Brasil é feito no Rio de Janeiro. E mais uma vez, você já vai sair do seu país de origem com a residência permanente aqui para os Estados Unidos. Então, mais uma vez, o EB3 é uma opção vantajosa quando você tem um empregador aqui nos Estados Unidos disposto a fazer o processo para você. Então, uma coisa que é importante você não esquecer, várias posições se encaixam debaixo do EB3, ela não é hiper mega específica. Então, várias pessoas que têm empregadores aqui nos Estados Unidos se encaixam sim nessas posições. E isso abre um leque muito grande para as pessoas que têm o sonho de vir trabalhar nos Estados Unidos, o sonho de uma residência aqui, com o empregador isso se torna possível. Então, mais uma vez, eu não consegui terminar esse vídeo de uma vez só, então a gente vai ter que conversar um pouco mais. Aliás, a gente vai ter que tocar nos pontos sobre exceções e o que acontece se você já perdeu o seu status aqui, são muitas poucas opções que você tem, mas algumas pessoas têm sim a possibilidade. Então, mais uma vez, se você gostou, se você tem mais perguntas, enfim, se inscreva no nosso canal do Imigrante USA. Volte aos vídeos anteriores para você ter a foto completa de como funciona o EB3 até agora. E não se esqueça que se você já tem alguém aqui ou você tem interesse de mais informações e você gostaria de saber se você se encaixa nesse perfil, o nosso número é +1 954-773-8175 e o nosso e-mail é info@salvadorlaw.com. E mais uma vez, sigam as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, @salvador.law, sempre procurando prover para todos vocês mais informações sobre imigração para trazer os seus sonhos mais perto da realidade.